Boa noite, quase noite. Vou esperar mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. E Bárbara, seja bem-vinda. Tô esperando aqui mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. Enquanto isso, vou sentindo aqui o campo, sentindo tudo que é importante trazer para esse momento. Essa semana, a gente vai se dedicar a falar sobre a mãe, sobre o impacto dessa relação, de tudo que a gente experienciou e que a gente vivenciou com mãe, desde a nossa gestação, desde antes da gestação, para a vida que a gente tem hoje, para a vida que a gente leva hoje. E o quanto que isso é importante, porque impacta na nossa relação com o dinheiro, impacta na nossa relação amorosa, nos pares, nas pessoas que a gente convive, nas nossas relações entre amigos. Porque a mãe é essa nutrição inicial, né? É o primeiro contato que a gente tem com o mundo. Então, por isso que essa semana eu me dediquei a falar sobre isso. E também é o lugar da minha dor, né? É o lugar que a minha dor inicial, de tudo que hoje eu trago, parte desse lugar. Ei, Pedro, saudade! Seja bem-vindo. É isso, eu vou começar. E aí, para quem estiver aqui e sentir, né? Escolhe 2 objetos. Um maior e um menor. E coloca aí perto de você, por exemplo. 2 canetas. Uma que você considera aqui. Uma maior, a gente vai pegar um objeto, qualquer objeto, carta, qualquer objeto. Um maior e um menor. E a gente vai posicionar ele onde a gente sentir, tá? É uma dinâmica sistêmica que a gente vai fazer e no final eu vou explicar por que dessa dinâmica, tá? A gente vai posicionar do jeito que a gente sentir. Na frente, atrás, do lado, do jeito que a gente sentir, a gente vai posicionar, tá? E aí, primeiro, pra gente começar a falar sobre mãe, a gente vai falar sobre a origem da vida. A vida que chegou até nós. Como que essa vida chega, né? Então, para que a gente tenha acesso à vida e consiga perceber a abundância da vida, a gente primeiro precisa conseguir perceber a vida que chegou até nós. E Paulinha, seja bem-vinda. Nós começamos aqui com uma dinâmica escolhendo dois elementos e posicionando eles aqui, tá? Do jeito que a gente sentir, um maior e um menor. E aí no final eu vou explicar o que significa isso, tá? Então vamos lá. Então, pra gente entender a abundância da vida que cerca a gente precisa entender primeiro de onde veio a vida. De onde veio a vida que eu recebi. A vida que eu recebi, ela veio dos meus pais. Ei, Milene, a vida que eu recebi, ela veio dos meus pais, né? Ela veio de quem veio antes de mim. E aí, Bert Hellinger, né, dentro do pensamento sistêmico, que aqui eu vou trazer tudo a partir do pensamento sistêmico, a partir da psicanálise, vou usar um pouco de neurociência também, que são áreas que eu gosto e navego. Então, quando a gente olha pra gente, eu sou 50% meu pai e sou 50% a minha mãe. Eu venho dos dois. Mas se eu nego um dos dois, eu me sinto incompleta. Eu sou uma pessoa incompleta. Porque se tem 50% do outro aqui em mim, e eu tô tanto negando quem a pessoa é, o que a pessoa faz, eu tô só julgando aquilo daquela outra pessoa, eu acabo também me negando. Porque, afinal de contas, eu tenho 50% aqui, que é de papai e de mamãe.
para que a gente consiga compreender, beleza, Grace, mas eu não me vejo julgando, eu não me vejo olhando assim para os meus pais. A gente conseguir perceber que a criança que nós fomos mora dentro de nós é um ponto importante. Para além dessa criança que mora dentro de nós, ela tá ali e as expressões dela continuam na vida. Ela continua se expressando na vida a partir de nós, a partir da adulta que somos hoje. Aquela criança sentiu dores. Aquela criança, ela sentiu abandono, ela sentiu rejeição. Por que você fala tão categoricamente que sentiu? Porque a criança pensa tudo de uma forma muito peculiar. Pode ser que não tenha existido de fato e pode ser que tenha existido, mas ela sentiu. E para nós o que é importante? O que aquela criança sentiu. E aí eu gosto de trabalhar com o conceito seguinte: não tem certo, não tem errado, tem a percepção. Por que tem a percepção? Às vezes o que é certo para mim pode ser errado para você, vice-versa. Mas o mais importante do que a gente julgar se aquilo é certo ou errado, qual que é a minha percepção sobre aquilo? Porque a minha percepção, para além de estar alinhado com tudo que eu experimento de mundo, ela está alinhado com os meus sentimentos, né? A minha percepção, ela produz pensamentos, que produz sentimentos e produz comportamentos. Então, ok, a gente volta lá para a criança. O que aquela criança sentiu? Como que ela sentiu? Ah, mas eu nem lembro mais. Será que não é importante fazer uma pesquisa com as pessoas, né? Como eu me apresentava como criança? Quem que era essa criança? Eu, Grace Kelly, sou uma pessoa que tinha pouquíssimas memórias da minha infância. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum trauma? Não sei. O que a gente entende é que quando existe um trauma, o trauma ele segura tudo o que aconteceu ali. Para quê? Para que a sua mente não fique ali sentindo dor com aquilo. O que não quer dizer que aquele trauma não governe a sua vida. O que não quer dizer, porque pode ser que esse trauma causou uma dor tão grande que essa dor fica no seu corpo. Então, às vezes, você vai lidar com situações que você não sabe por quê, mas você tem medo. Você vai lidar com situações que você não entende o que está acontecendo, mas aquilo te causa alguma sensação que às vezes você olha e fala, meu Deus, mas eu não precisava reagir dessa forma. Ali a gente está de frente de um gatilho. Certo? Se eu percebo que a minha criança sentiu de alguma forma, a gente vai perceber que a gente vai parar para pensar um pouco no seguinte. Enquanto mãe enquanto nutrição, várias pesquisas apontam que lá dentro do útero, a criança ela já sente tudo que a mãe sente. Então, se durante a gestação a mãe passou períodos de muito medo, períodos de muita dificuldade financeira, períodos de violências, e aí vamos dizer que abusos não são só abusos físicos, moral, abuso psicológico, né? Se essa mãe passou isso tudo, aquela criança sente tudo junto com ela, porque elas estão ali ligadas. Ela tá ligada uma com a outra. Então, essa criança já começa a sentir todas essas expressões. Todos esses sentimentos já começam a fazer parte do arcabouço de sentimentos que ela tem. E aí possui um passo para trás. Tem a sua mãe, tem os seus avós, tem as pessoas que vieram antes. Todas essas pessoas têm histórias. Todas essas histórias foram importantes para a vida da sua mãe e também para a sua. Então, olha como que a gente, sem perceber, está mais ligado com a nossa família, com a nossa origem, que a gente se dá conta. Conseguir olhar para essa história nossa é muito importante. O que aconteceu lá atrás? Dentro das constelações familiares, às vezes a gente vai ver, né? Bert Hellinger traz
que tudo que está excluído, né? Tudo que acontece na nossa família que a gente acaba excluindo é o quê? A gente não fala, aquela pessoa às vezes é um motivo de vergonha para a família, as pessoas excluem essa pessoa. Tudo que a gente não fala, tudo aquilo que a gente acaba excluindo da nossa vida, volta em algum momento para que seja incluído. Então, isso também tem relação com tudo que a gente expressa hoje. Então, às vezes, alguma coisa, algum desajuste, alguma coisa disfuncional que eu vejo na minha vida, ela pode estar relacionada com coisas que vieram bem antes de mim, mas que também fazem parte de quem eu sou hoje. Então, conseguir conceber que a sua mãe tem uma história te ajuda a entender parte da sua história. Ok. Julgamento. A gente entendeu que veio a nutrição. Pela mãe, pelo ser da mãe ali, veio a nutrição. Aquela criança nasceu, cresceu, em algum momento ela sentiu que aquilo ali para ela não era o suficiente. Ela sentiu que ela precisava de mais amor, ela sentiu que ela precisava de mais cuidado, ela sentiu que ela precisava de outras coisas que a mãe naquele momento não tinha condição de dar. E aí vou trazer a minha história. Minha mãe é uma mulher que trabalhou muito, muito, para dar a condição que a gente teve durante a nossa vida. A minha mãe foi essa mulher. E durante muito tempo eu questionei dela não estar em casa. Durante muito tempo eu julgava o excesso de trabalho. Durante muito tempo eu julguei a forma com que ela levava a vida dela. Julguei e fiz igualzinho, porque tudo que a gente julga a gente copia. Conseguir honrar os meus pais é conseguir perceber que eles fizeram o melhor que eles puderam. Cada um tá fazendo o seu melhor. Hoje, depois que eu consigo sair do lugar de dor e me movimentar para o meu lugar de mulher adulta, eu consigo olhar para minha mãe e entender que ela fez as escolhas dela com o melhor que ela tinha. Cada um tá dando o melhor que tem. Cada um tá dando, eu tô dando o melhor que eu tenho. No mesmo passo que eu tava ali julgando ela, eu tava me julgando. Então, ok, para eu entender se eu tô julgando, né? Para eu entender os meus julgamentos em relação a mim, eu começo a olhar as pessoas que eu tô julgando. Porque grande parte dos julgamentos que eu tenho com as pessoas diz mais sobre mim. Lembra que não tem verdade, não tem mentira, tem percepção? É sobre percepção. É sobre conseguir perceber por que eu tô julgando isso aqui, né? Dentro dessa história de vínculo com a mãe, né? A gente vai aprendendo sobre as emoções. A gente aprende com ela não só isso que veio dentro do corpo da nutrição, mas ali enquanto criança, a gente aprende através da fala? Aprende. Mas também vendo. E também vendo. Então, ok. Tudo que ali veio no contexto familiar, e aí não vou falar só de mãe e pai, vou falar também do núcleo que nos compôs. Tudo ali que veio enquanto rótulo. Nossa, esse menino é muito lento. Nossa, essa menina é muito chata. Nossa, essa menina fala demais. Nossa, não faz isso não. Você não pode fazer isso não. Você é doida, menina? Nossa, no pobre. Pra que você tá tendo esse tanto de sonho? Isso tudo vai moldando a percepção da criança. E aí, ela que tá sem bagagem ali, sem condição emocional de processar tudo aquilo, ela vai acolhendo aquilo ali como verdade. Para criança, tudo é verdade absoluta. Isso é uma verdade. Até porque isso foi dito, isso foi expresso por uma pessoa da total confiança dela. Então, pensa comigo. Alice aprendeu que você é doido? Pra que você tá tendo esse sonho? Eu não posso sonhar. Essa menina fala demais. Eu não posso me expressar. Essa menina tá querendo o mundo. Ela é louca. E assim a gente vai ganhando
dentro da infância, concepções que vão moldando a nossa vida. A gente vai criando crenças. Essa é a palavra. Porque a percepção, e aí entrando num lugar de observar nossas crenças, tem muita gente que fala sobre crenças limitantes, e eu penso que tem crenças fortalecedoras e crenças enfraquecedoras. Sempre está servindo a alguma coisa dentro do seu processo. E aí quando a gente entende que tudo está a serviço da vida, quando você veio nessa família e passou por tudo o que você passou, isso colaborou com alguma coisa no seu processo. Grace, mas as coisas foram difíceis demais. Sei, não tô aqui para falar que não foi não. Foi mesmo. E acho que é muito importante a gente começar a sair desse lugar de espiritualidade que, tudo é amor. Não, gente, tem coisa que é difícil mesmo. Tem coisa que é dura mesmo. Às vezes a gente erra e a gente acerta. E tá tudo bem. Como eu passo a me acolher? Como eu passo a olhar para essas pessoas que erraram e acertaram enquanto pessoas humanas, enquanto pessoas que tinham dores, enquanto pessoas que viveram violências? Eu uso para mim um lugar de sempre olhar os meus pais, quando eu caio no lugar de julgamento, como duas crianças. Olha aquelas crianças. Aquelas crianças tinham sonhos. Aquelas crianças tinham desejos. E num Brasil que é feito de homens, mulheres, negros, indígenas, brancos, todo mundo em situações de escravização. Todo mundo com dificuldades. Por que todo mundo? Inclusive os brancos, Grace? Sim. Vem me falar que o pessoal que veio lá de Portugal veio, vamos lá para que... Não, gente. Não. O início aqui não foi assim, não. Pessoas foram escravizadas. Pessoas vieram dos seus lugares com dificuldades também de sair dos seus lugares. E aí aqui eu não estou julgando como certo e errado, bom ou mal. Não é isso. Eu estou dizendo que essas pessoas também carregam dores. Essas pessoas carregam sonhos que não se realizaram. Essas pessoas carregam uma bagagem de coisas que elas não conseguiram fazer. E hoje a gente recebe a vida com muito mais oportunidades. Oportunidades que foram abertas por quem veio antes de nós. Então, o quanto eu consigo olhar para essas pessoas e humanizá-las? No sentido de entender que essas pessoas viveram desafios. Essas pessoas tinham sonhos. Essas pessoas tinham desejos. Como que eu consigo olhar para essas pessoas e humanizá-las? E a partir desse olhar que eu olho para minha mãe e entendo que ali mora um ser humano, eu consigo olhar para mim. Porque se eu torno a minha mãe humana, se eu consigo ver a criança que ela foi e tudo que porventura ela possa ter vivido, que tem uma grande diferença daquilo que eu acho que eu sei porque a minha mente me conta e daquilo que eu sento e dialogo. E tem coisas que nunca eles vão falar. Nunca. Porque tá num lugar de vergonha, tá num lugar de dor, tá num lugar de desafio. Entende? Então, olhar para essas pessoas e conseguir perceber, olhar para nossa mãe, né? Olhar para essa mulher que te deu a vida. E isso, dentro do pensamento sistêmico, a gente não consegue pagar. É por isso que a gente sai de casa. Dentro do pensamento sistêmico, a gente tem a lei do dar e receber, né? E o nosso débito com os nossos pais, ele é tão grande que a gente acaba saindo de casa. Por isso que é importante entender qual que é a base dessa relação, o quanto eu me senti validada pelos meus pais, o quanto eu me senti validada pela minha mãe, o quanto eu me senti validado pelo meu pai. Porque se eu não me sentir validado pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou buscar validação nos meus relacionamentos.
Se eu não me sentir ouvida pelo meu pai e pela minha mãe, eu vou buscar essa validação, essa escuta nos meus relacionamentos. Eu vou estar sempre buscando fora. Ah, Grace, mas então eu preciso que eles me escutem? A gente vai para um ponto que é super importante. A gente precisa aprender a acolher o que é nosso. No nosso lugar de adulto, eu preciso olhar para essas pessoas e entender que elas fizeram o que elas deram conta. Do jeito que elas deram conta. E se tiver difícil sozinho, vai constelar. Vai constelar. A vida emperrou. Tá passando pelas mesmas coisas repetidas vezes e a vida não anda. Encontra uma ferramenta. Encontra uma ferramenta para poder abrir esse caminho. Trazendo uma história minha, eu tinha muita dificuldade de me ver, muita dificuldade de reconhecer o meu potencial e ainda escorrego nisso. Ainda às vezes procuro a validação. Quer dizer, Grace, que a sua mãe não te validou na infância? Pode ter sido. Mas o que eu gosto de trazer é, eu não me senti validada. Porque é sobre mim, não é sobre o que o outro fez. É sobre como eu me senti. Lembra que não tem certo nem errado, tem percepção? Essa foi a minha percepção. Se essa foi a minha percepção, é o que fica no meu corpo. E como eu tava nesse ciclo de não conseguir me ver, de não conseguir me priorizar, de não conseguir entender nem o que eu queria, eu não tinha nem sonho. Como eu não tinha sonho, o que eu fazia? Eu pegava o sonho das pessoas e transformava em meu. Pegava todos os sonhos. Olha, fulano quer muito fazer isso aqui. Ah, vem cá que eu te ajudo a fazer. Bora, vamos fazer. E fazia. Me quebrava em 50 para fazer o sonho das pessoas darem certo. Dava certo no final? Para elas, sim. E eu saía quebrada. E quem dá mais na relação tende a sair da relação. Então, o que eu fazia? Dava. E no final eu saía. Me sentindo injustiçada, me sentindo lesada, sentindo que a pessoa não valorizou o meu esforço. Só culpando, né? Assim como eu culpava os meus pais por aquilo que na minha cabeça eles não tinham me dado. Assim como eu culpava minha mãe por aquilo que eu não tinha percebido ou sentido, né? Deixa eu ver aqui o que a Milene tá falando. Exatamente, Milene. A mente da gente, ela vai fazer vários movimentos para que a gente não veja. Para quê? Para você continuar repetindo. A mente, ela procura o lugar que é mais seguro para ela. Onde que é mais seguro? Onde ela já conhece. Ah, mas esse lugar causa dor. Ela já conhece essa dor. Essa dor ela já conhece, ela já sabe de carteirinha. Então ela vai te manter ali. Onde essas dores nascem? Essas dores, elas nascem lá nas percepções que a gente cria na infância. Tem várias outras ideias que abrangem outras ideias de mundo, ideias de vida, né? Que aí eu posso te dizer que talvez isso nasceu em outras vidas para quem acredita sobre isso. Né? A gente não tá aqui à toa, não. Eu vim aqui para evoluir. Então, consegui olhar para essa relação com a minha mãe, entender o que eu tenho aqui para aprender com essa relação com a minha mãe. O que eu sinto quando eu tô diante dela? Porque o movimento de julgar ela me enfraquece. Porque eu julgo ela, eu me julgo e eu copio o que eu tô julgando nela. Eu querer ter dó dela, eu tiro a minha força porque eu me coloco maior do que ela. Ai, eu quero cuidar. Ai, eu quero não sei o quê. Porque eu me sinto tanto assim, num débito, num lugar estranho, que eu quero ficar ali tentando me colocar como superior a ela. Porque eu cuido, eu faço, eu aconteço. Eu tô conseguindo ouvir essa pessoa?
por mais desafiador que seja o destino das pessoas, o quanto eu consigo acolher num lugar de que respeitar as escolhas que as pessoas fazem. Assim como eu desejo que as pessoas respeitem as minhas escolhas. Ah, mas eu tô vendo o que é melhor pra ela. Quem é você? Qual que é o seu sapato? Você calçou o sapato do outro? Porque para eu ter uma solução para a vida da minha mãe, eu preciso ter calçado aquele sapato. Eu preciso saber quais são as dores que moram ali naquela pessoa. Eu preciso saber quais são os medos. Eu preciso saber quais são as potências. Fora disso, a minha mente está só aqui firulando o que acha que sabe. Porque a mente vai te contar 1 milhão de histórias sobre o que pode ser. O que pode ser. Então, toda vez que você estiver diante desse movimento de infantilizar a sua mãe, mesmo mães em situação de adoecimento mental, que é o que eu convivo aqui diariamente, de olhar e falar, então, a gente está diante de um outro ser humano. Eu posso servir esse ser humano com todo amor. Servir é diferente de ajudar. Porque quando eu te sirvo, eu observo o meu sentir e faço dentro daquilo que você precisa. Eu escolhi. É uma escolha, não é uma obrigação. Agora, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa pra alguém nesse lugar de que eu me sinto obrigada, de que eu tô obrigada, qual é a energia que eu tô entregando pra essa pessoa? Qual que é a energia que você entrega na relação com a sua mãe? Qual que é a energia que você sente que você recebe na relação com a sua mãe? E a energia dessa relação é a energia de vida. E o que é a vida? É a abundância, é a prosperidade, tudo na natureza está em abundância. Tudo. Árvore, ar. Então, essa energia de vida, ela é abundante. E se eu tô aqui me sentindo que falta algo, eu tô num lugar de perceber as faltas. Qual é a falta que tá latente aqui dentro de mim e que eu não tô conseguindo perceber? Nessa sociedade que a gente vive, a gente tá sempre no quase, né? Quase feliz, quase bem, quase. E o quanto a gente se acostuma com quase. Nossa, esse relacionamento aqui tá quase legal. Será que é isso? E será que esse relacionamento que tá quase legal, o motivo dele não tá legal, tem relação com a pessoa? Ou será que tem relação com você e com as coisas que precisam ser reconstruídas dentro de você? E aí não quer dizer que esse relacionamento vai melhorar. Quer dizer que quando algo no meu externo é só um reflexo do que tá dentro de mim. Pessoas chatas não enchem o saco porque elas... Pessoas tristes não enchem o saco? É isso. Porque ela tá ali com dores tão grandes que o que ela consegue pôr pra fora são as dores. Elas reclamam muito. Né? Então, quem eu sou nas minhas trocas? Será que eu tô aqui usando uma alegria pra maquiar alguma coisa que tá dentro de mim? Conseguir olhar para essa relação é abrir esse espaço de entendimento de como eu posso... E aí não vou passar pano para nada, não é esse lugar de que tem que amar. Não, gente, não. Não tô dizendo que não aconteceram, não tô dizendo que você não sentiu, não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo que a gente precisa entender que eu preciso dar encaminhamento para isso que tá aqui, para que isso flua na minha vida.
para que eu consiga encontrar lugares melhores na minha própria vida. Como eu vou fazer a minha vida fluir? Quem tem uma dor em relação a outra pessoa, ela tá segurando a brasa aqui, ó. A brasa tá aqui. Quem tá queimando? Quem tá com a brasa aqui? O outro de lá tá só vivendo, tá só seguindo. E quem tá aqui tá com a brasa. Mas vai ver. Não. A brasa tá aqui. Enquanto a gente estiver culpando as outras pessoas, enquanto a gente estiver culpando a mãe, enquanto a gente estiver julgando a mãe, enquanto a gente estiver dando pra ela a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, você tá sem força. E aí a vítima, ela não faz nada na vida dela. Porque ela não tem força. Ela tá sempre no lugar da vítima, querendo que alguém faça por ela algo que só ela pode fazer. Quem vai construir seus sonhos, Grace? Você. E das vezes que você errou, então, eu preciso ir lá colher a minha parte que fez merda mesmo. É isso. E como é que eu vou fazer pra não fazer aquela merda de novo? A gente precisa aprender a olhar para as coisas da vida da gente. Mas e as coisas que minha mãe deveria ter feito por mim? Peraí, será que deveria? Ou será que eu posso modificar a forma com que eu olho para essa pessoa? Entender que ela fez o que ela achou que dava para ela. E agora que eu sinto que falta isso, será que eu mesmo posso fazer por mim? Será que eu mesmo posso fazer por mim? O quanto você agora pode cuidar de você. O quanto você agora pode se permitir sonhar. Ok, eu vejo tudo que aconteceu, que você não conseguiu, o que você queria e da forma que você queria, ou que a vida foi difícil para você, eu vejo isso. E eu escolho para minha vida uma outra condução, sem te desrespeitar, sem julgar, nem melhor, nem pior. Eu vou fazer diferente. A Mirelle tá falando aqui do quando a gente precisa ser vista, que a gente vira a boazinha, né? Dentro da família isso é muito comum, que principalmente, talvez no nosso tempo isso já era uma questão. Mãe sai pro mercado de trabalho, pai sai pro mercado de trabalho. E a gente, Kênia, e a gente fica ali, naquele núcleo. Mas tem uma necessidade da criança que precisa ser atendida. E que só consegue ser atendida por pai e mãe. Esse é o sentimento da criança. Ok. Para que ela tenha o desejo dela atendido, ela começa a fazer tudo ali para ser vista. Para as mulheres, acontece muito num lugar de virar a boazinha. Tudo ela faz para que a mãe agradeça, para que a mãe veja. E isso acaba se estendendo para as relações. Então, o quanto nas relações que a gente tem na vida adulta, a gente diz sim querendo dizer não só para agradar o outro. O quanto nessas relações a gente não consegue se priorizar com medo de viver a dor que a gente viveu em algum momento da nossa história. E essa dor se repete até que a gente olhe para ela. Essa é a parte desafiadora. E para os meninos, eles viram levadinhos. Levadinhos mesmo. Alguns até viram bonzinhos, mas a maioria deles uns levadinhos. Porque a criança ela vai chamar a atenção de qualquer forma. O foco é chamar a atenção. Chamar a atenção para ela, para as necessidades dela. Para que ela seja atendida dentro da necessidade dela. Então, conseguir entender que para que a vida chegasse até nós, tem um preço que foi pago.
pela nossa mãe. Quando ela ali deu a vida para você, ela pagou um preço por isso. Um preço que tem relação com a vida dela. E que nem que a gente queira muito, a gente vai dar conta de saber. Porque a gente não calçou aquele sapato. E o quanto eu me permito receber a minha vida com tudo que foi. Do jeito que foi. Sem julgar o que foi, como foi, por que foi, sem julgar. Sem julgar. Porque quanto mais eu julgo, mais presa naquilo eu fico. Ai, Grace, mas me causa muita dor. Me causa muita dor saber dos abusos. E aí, para o relacionamento de casal, ainda tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte. Quando a gente fica ali naquele movimento de ouvir as dinâmicas do casal, né? A gente passa a olhar o homem através do olhar da mãe. Lembra que eu falei que a gente aprende as emoções, a gente aprende a olhar as pessoas, a gente aprende a partir daquilo que a nossa mãe é. Ah, minha mãe não se arrumava demais não. Ah, minha mãe não... Ela não se via tanto. Ah, minha mãe estava sempre ali cuidando da família, cuidando das coisas, cuidando de tudo. Ah, minha mãe estava sempre... O meu pai, nossa, tanto que ela falava do meu pai. E aí você cria a sua concepção de homem, a sua concepção de relação, a partir daquilo que você escuta dentro do seu núcleo familiar. Ali vai moldando, né, as suas crenças. Naquele contexto vai moldando as suas crenças. Não, Grace, então quer dizer que minha mãe foi ruim demais? Não, quer dizer que ela foi ela. E agora que você cresceu, agora que você é grande, você tem a oportunidade de olhar para isso e entender o que você quer fazer. Antes, esses dias eu estava pensando muito sobre uma tabela, porque a gente fala muito que a pessoa, para buscar o autoconhecimento, primeiro ela tem que vencer a necessidade de sobrevivência. E isso foi uma verdade durante muito tempo para mim. Não dá para você buscar autoconhecimento enquanto você está com fome. Então, primeiro você vai se preocupar com a necessidade básica, comer. Comer, manter sua casa, manter sua vida, para depois procurar o autoconhecimento. Isso é muito uma verdade, assim. Para mim foi muito uma verdade durante um tempo. Hoje, com a ampliação das redes sociais... Ei, marido! Com a ampliação das redes sociais, eu penso que a gente já não tá mais nesse lugar. Porque o acesso à informação, ele tá muito grande. Tem informação ruim? Tem informação ruim. Tem informação ruim. Mas tem informação boa. Então, pra que e por que a gente se contenta em ficar sustentando lugares que doem? Fingindo que eles não existem. Ok, eu vou pra balada, eu beijo geral, eu bebo horrores e quando eu chego em casa eu tô vazia, triste. Por quê? Também foi minha realidade. Também foi minha realidade. Saía, bebia, curtia, zoava e quando chegava em casa, tava eu lá comigo mesma de novo. E pensando, que bosta, quem que eu vou chamar? E aí uma carência profunda, querendo arrumar alguém pra estar junto de qualquer forma. Não sabia nem o que eu queria de uma relação. Ah, mas quem quer um parceiro pra você? Não, pode só estiver em pé aí, andando, caminhando. Tá ótimo pra mim, entendeu? Porque eu não queria ficar sozinha. Não queria estar ali dentro comigo com as minhas próprias dores. Pra olhar para as minhas próprias dores. Ah, mas vai doer para olhar. Talvez a mente se preocupe muito mais com o medo de sentir a dor novamente. E aí ela prefere ficar nesse lugar que ela já conhece
do que com de fato o que vai ser, porque a liberdade do conhecimento, ela é gostosa demais. Depois que a gente atravessa, depois que você aprende a olhar para sua criança, acolher a sua criança, se maternar. Aqui na minha relação com meu marido, a gente tem aprendido a falar sobre os nossos sentimentos a partir do que as nossas necessidades, a partir daquilo que a gente necessita. Então tem dia que eu tô precisando de um chamego. Eu falo, meu bem, eu tô sentindo que eu tô precisando de ficar um pouco mais coladinha hoje. Você consegue? E ele pode me dizer se ele consegue ou se ele não consegue. E aí, se eu entendo que a minha necessidade de chamego precisa do outro, ok, mas às vezes eu percebo e eu sinto que eu tô precisando é de me acolher mesmo, de ficar mais quietinha, de ficar mais acolhidinha, mais comigo. Mas para eu chegar nesse lugar de conseguir ver as minhas necessidades, o que eu sinto, o que eu quero, porque eu quero, eu precisei parar de culpar tudo e de julgar todo mundo que eu achei que tivesse me lesando de alguma forma. Porque eu tiro a responsabilidade, eu tiro a minha força. Porque eu dou a responsabilidade da minha vida de bandeja pro outro. O meu parceiro, o meu companheiro, ele não tem o poder de arrebentar com o meu dia. Não tem. Porque é sua escolha minha. É 50% para cada lado em qualquer relação. Ele vai fazer algumas coisas que vão me chatear, sim. E eu tenho a oportunidade de dialogar. De falar, fulano, então, você fez isso aqui e eu não gostei. Por causa disso, disso, disso. Eu me senti desrespeitada. Eu não me senti acolhida. Entende? Mas para isso, a gente vai precisar começar a desencapar o tanto que a gente culpa e que a gente julga as pessoas. O quanto que a gente culpa e julga os nossos pais. Para quê? Para que a gente comece a olhar pra gente. Para que eu pare de me julgar. Para que eu pare de julgar a mãe que eu sou. Porque eu também estou fazendo tudo que eu posso, do jeito que eu posso. Para que eu pare de me julgar quanto a coisas que naquele momento eu fiz o que eu sabia. O que eu dava conta. Foi o que eu fiz. Mas enquanto eu tô julgando a minha mãe que ela deveria ter feito isso, ela deveria ter feito aquilo, ela deveria ter feito aquilo outro, eu também tô julgando, eu deveria ter feito isso, ó, e não fiz. Não, eu deveria ter feito aquilo, ó, e não fiz. Eu não sei com vocês, mas comigo, quanto mais eu me julgo, menos eu faço. Menos a minha vida avança. Porque aí eu fico me julgando, com medo das pessoas me julgarem, com medo do que as pessoas vão pensarem. Para eu chegar nesse momento de estar aqui, hoje, de fazer todo esse movimento que eu tô fazendo na minha vida, eu precisei ir lá na minha criança, pegar ele e falar assim, meu bem, eu sei que você tem medo de sentir tudo que um dia você já sentiu. E eu não vou falar aqui que você tá errada, não. Eu sei que doeu. Eu sei que foi difícil. E agora é eu que vou cuidar de você. Agora é eu que vou olhar para nossa necessidade de estar feliz. Para nossa necessidade de se sentir bem. Precisei ir lá na minha adolescente, buscar ela e falar, nossa, você tava cheia do sonho, a vida veio e fez assim, ó. Mulher preta, gorda, bullying na escola e o pau quebrando e a vida só assim, ó, vem cá, eu sei que foi doído, que doeu. Sei demais. Mas a gente não precisa deixar de desejar nas coisas, a gente não precisa deixar de sonhar. Vamos. Vem comigo, eu vou recolher nos meus fragmentos. Eu peguei a minha mulher adulta já, que enfiou num relacionamento e se estrepou e que eu me julguei várias vezes que eu fiz errado. Você não tinha o conhecimento que você tem hoje e aquela história te ensinou demais. Vem cá.
Agora a gente pode fazer diferente. Bora. Bora caminhar que a gente pode fazer diferente. Qual que é a nossa capacidade de acolher as nossas partes? Acolher a nossa própria história. Se eu humanizo a minha mãe, eu me humanizo. Se eu recebo a vida que chegou a partir dela, eu recebo a minha própria vida com tudo que ela tem. Nem sempre foi lindo. Nem sempre foi gostosinho. E desafios vão fazer parte. Vão fazer parte, mas se eu me julgo menos, eu fluo na vida mais. Eu fluo mais com a vida. Como eu posso humanizar essas pessoas e me humanizar? Como eu posso olhar para além daquilo que eu senti que faltou e começar a perceber as coisas que eu recebi? Entender que o que eu sinto que lá faltou, eu hoje crescida, eu hoje adulta, posso me dar. Se eu quiser. Eu posso me dar, eu preciso assumir essa responsabilidade com a minha vida. Eu preciso assumir isso. Não dá pra ficar esperando a vida inteira, não. Enquanto eu tô esperando, as coisas não funcionam. Quem ainda tá esperando o outro te fazer feliz, o outro te... Se você ainda tá esperando o outro, você tá lá na criança. Você tá lá na criança esperando alguém pra te salvar. Ninguém te salva. Quem se salva é você. Só tem uma pessoa capaz de te salvar. É você. Então, para essa semana, a gente vai falar sobre dinheiro na quinta-feira com a minha mestra, Rejane Dias. Eu convidei uma outra terapeuta de casal, sistêmica também, para falar sobre relacionamento e sobre como a mãe impacta nesse relacionamento, para falar com a gente também. Vou ver o dia, vou colocando tudo lá no feed, no story. E é isso, assim, esse lugar da minha fala é um lugar de quem tá vivendo isso tudo e tá com uma decisão formada e firme. Algumas coisas não vão mais existir aqui. Me senti inferior, me senti incapaz, me senti triste mesmo estando num relacionamento, me senti pobre. Porque riqueza e dinheiro são coisas diferentes. E é importante a gente entender qual que é seu conceito de riqueza, qual que é seu conceito de sucesso. Porque às vezes, se o seu conceito de sucesso ele tiver alicerçado em uma base sua, às vezes você já tem sucesso e nem sabe. E nem sabe porque você tá tão ali esperando que esse sucesso seja aquilo que o blogueiro lá falou que é sucesso. Que você já tá vivendo e nem sabe. Riqueza não tem relação só com ter dinheiro. Ter dinheiro faz parte. Mas não é só. Porque a gente vê muita gente que tem dinheiro e que ainda assim é pobre. Qual que é o seu conceito? E muito mais do que qual que é o seu conceito. O que você vai fazer com a sua vida? Não dá pra pegar na mão. Eu vou pegar na mão. Não dá, gente. Sabe por quê? Porque é uma escolha de cada um. É uma escolha de cada um olhar para as relações e falar, velho, eu tô bem aqui? E por que eu não tô bem? E ao invés de eu culpar o outro e terceirizar isso pro outro, eu entender por que eu não tô bem. É sobre mim. E quando eu consigo melhorar comigo, as minhas relações fazem assim, ó. É lindo. É lindo. E é fazer esse trabalho consciente com a mente de se permitir buscar as coisas que você deseja. Se aceitar, se humanizar, aceitar seus desejos, aceitar seus sonhos. Criar ação, coragem, né? Agir com coração para poder se responsabilizar de ir buscar. Deixar de responsabilizar que as outras pessoas... mas... Não. Vamos aqui, ó, nós. Vamos nós. Você cresceu, eu cresci. Nós somos os adultos aqui.
Vamos? Tem alguma pergunta, gente? Gratidão pelo tempo de vocês, pela escuta de vocês. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. No início a gente escolheu dois objetos. Um maior e um menor. E eu pedi para colocar próximo de você, para você entender. E aí, qual que é o rolê aqui? O maior é sua mãe. O menor é você. Em relação aos nossos pais, a gente vai ser sempre menor. E aí, quando você coloca isso aqui, você vai entender, eu tô maior ou tô menor? Se você escolheu, se o maior era você tá maior que sua mãe. Se o menor era você tá num lugar melhor. A posição que você colocou tá próximo, tá afastado, tá longe um do outro, tá um na frente, um atrás. Tudo isso diz das relações de vocês. Tudo isso diz das relações de vocês. Tem alguma pergunta? Essa semana, todos os dias, às 6 horas de hoje até sexta, nós vamos falar sobre relação com mãe em várias camadas. Hoje eu dei uma passada geral sobre vários campos e durante a semana nós vamos abordar campos específicos, né? Hoje a gente falou sobre a nutrição da vida, sobre a vida que chegou até mim, pelo preço que custou, né? E o que eu vou fazer com isso? Para eu entender a minha responsabilidade diante disso, né? O que eu vou fazer com isso tudo? E durante a semana a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre relacionamento de casal, a gente vai falar sobre autoestima, a gente vai trazendo pontos, coisas pontuais para entender como que essa relação molda e moldou o que hoje você expressa e como você expressa e qual que é a importância disso no seu contexto atual. Então é isso. Dia 6 de junho, a gente vai ter um workshop, ainda em junho, para adentrar mais nessas camadas. E aí vai ser um workshop online, que a gente vai conversar muito sobre mentalidade. A gente vai entender, a gente vai trazer essas questões através de exercícios sistêmicos, através de ferramentas. A gente vai buscar lugares melhores. Mas isso eu vou falando mais pra frente, mais ao longo. Gratidão, Paulinha. Gratidão. Gratidão a todo mundo presente, ao tempo de vocês, à escuta de vocês. E eu desejo profundamente que tenha feito algum sentido. Aquilo que te incomodou, vale a pena olhar. Não tem certo, não tem errado. Tem percepção. Até amanhã.